Vamos orar? Pai de amor, nós bendizemos o Teu nome, nosso coração está radiante de alegria, Senhor, nessa noite, com tantas notícias boas, tantos testemunhos bons, e nós ainda nem mencionamos todos, ó Pai. Queremos Te dar graças porque está confirmado que o Jair não tem Covid-19 e que ele tem nas mãos um documento que comprova a bênção do Senhor sobre a vida dele, ele não tem nada. Bendito seja o Teu nome. Já Te louvamos também pela vida da Estefânia, Senhor, que já está conosco hoje, louvando o nome do Senhor, porque o Senhor a preservou, o Senhor guardou a vida dela, guardou a saúde dela, e ela está aqui. Também Te louvamos pelo Gustavo, filho da Maria, que já está em casa, não tem infecção no sangue, e ele vai ser tratado em casa, Deus, e está bem. Nós Te louvamos por cada milagre, cada prodígio, cada sinal, cada cura que o Senhor está realizando. Te louvamos pelo Moisés, que já retirou também um dos medicamentos, ó Deus, e ele está melhor. Nós Te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Continua fazendo a Tua obra, Senhor, continua operando os Teus milagres entre nós, no nome de Jesus. E enquanto nós vamos meditando na Tua palavra, fortalece a fé dos Teus filhos, ó Deus. Fortalece e encoraja, ó Deus, edifica e estimula, Senhor, no nome de Jesus, que a Tua palavra possa nutrir a fé de cada um dos Teus filhos nessa noite. Pai, que o Senhor nos traga mais entendimento, Senhor, daquilo que vamos ler para a glória do Senhor. Amém e amém. Amém, queridos? O capítulo 3 da segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses é curtinho, então nossa live tende a ser também mais curta, essa primeira live, mas eu creio que vai ser uma bênção e nós vamos comer bastante aqui. Amém? Primeiro versículo diz: finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel, Ele vos confirmará e guardará do maligno. Nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos, como também continuareis a fazê-las. Ora, o Senhor conduz o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Mais uma vez ele está aqui abençoando a igreja de Tessalônica, com as suas palavras, mas pedindo que orem por ele. Orem por nós. Os homens não são todos da fé. A fé não é de todos. Nem todos creem no mesmo Deus, nem todos servem ao mesmo Deus. Então, por isso, orem por nós. Há homens maus, homens perversos. Nós queremos ficar livres deles, Paulo estava orando e pedindo à igreja que orasse assim, Todavia o Senhor é fiel e Ele vos confirmará e guardará do maligno. E ele expressa a confiança dele em relação a essa igreja, de que eles vão permanecer como tem estado até agora. Versículo 6. Nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão, preste atenção nisso aqui que isso é sério, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebestes, pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos pão à custa de outrem, pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivéssemos esse direito, mas por termos em vista oferecer-vos exemplo de nós mesmos, para nos imitardes. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto: se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão,
E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o. Nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. A saudação é de próprio punho. Paulo. Este é o sinal em cada epístola. Assim é que eu assino. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Então, estava havendo algum problema na igreja de Tessalônica, na cidade de Tessalônica, onde alguns irmãos achavam que poderiam simplesmente deixar de trabalhar e ficar por conta de viver de brisa. Só que eles não viviam de brisa, eles viviam comendo às custas dos outros que trabalhavam. Então, ele está dizendo que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Irmãos, é uma fala dura do apóstolo Paulo, pode parecer uma fala dura do apóstolo Paulo, mas olha só, até popularmente se conhece o ditado: diga-me com quem andas e eu te direi quem és, não é? A Bíblia vai dizer: as más conversações corrompem os bons costumes, né? Então, olha só, se havia gente que estava se comportando mal, que não estava obedecendo o ensino que haviam recebido dos apóstolos, em especial do apóstolo Paulo, né? Que esteve entre esses irmãos, que pregou a estes irmãos, né? Que os evangelizou, então a recomendação dele é legítima. É legítima. Se apartem, se separem. Porque entre as pessoas é conhecido também aquele ditado que uma laranja podre apodrece o caixote todo, um tomate podre apodrece o caixote todo. Então esse irmão precisa ser separado e tratado separadamente. Veja que Paulo não aconselha e nem ordena que ele seja tratado como inimigo. De jeito nenhum, ele não fala isso. Muito pelo contrário, aqui já no final do capítulo, versículo 15, ele fala: todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Sabe, irmãos, às vezes a gente fica observando comportamentos de pessoas e fica constrangido de se aproximar daquela pessoa e repreendê-la. Mas quando você não faz isso, você está se omitindo. E você não deve ser omisso, porque a omissão também é pecado. Não peque por omissão. Se você percebe que o irmão está vivendo uma vida dissoluta, vamos dizer assim, desregrada, que era o caso aqui, desordenadamente é a palavra que o apóstolo Paulo utiliza, então se aproxime desse irmão e corrija-o. Fala assim: ei, meu irmão, deixa eu te falar, o que você está fazendo é errado, você não deve continuar nesse comportamento. Você está dando um mau testemunho do Evangelho, não é assim que a palavra de Deus nos orienta, não é essa a forma que nós devemos viver. A forma como você está vivendo está dando um mau testemunho do Evangelho, você está depondo contra Cristo, e não é isso, não é isso, não é assim que nós somos ensinados. A palavra nos ensina a trabalhar, não é? Então trabalhe pelo seu pão, irmão, vá trabalhar pelo seu pão, coma o seu pão depois de ter trabalhado, que o seu pão seja fruto do seu trabalho. Desde Efésios nós vamos ver Paulo aconselhando dessa maneira, né? Os novos convertidos: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as próprias mãos para que tenha com que atender ao necessitado, tenha como acudir ao necessitado, né? Então Paulo está recomendando o tempo todo o povo a trabalhar, não é? Nós temos vários episódios na história, né? Que quando as pessoas simplesmente elas deixam de trabalhar, vão para algum lugar, algum sítio, alguma fazenda e falam assim: não, Jesus vai voltar, ele vai chegar na data tal, então até lá nós vamos ficar aqui nessa fazenda, vamos comer só orgânicos, né?
Vamos ter aqui o gado, vamos ter aqui galinhas, animais que possam nos servir a carne, nós vamos plantar, e aí eles formam uma comunidade, começam a viver naquela comunidade e marcam uma data para o retorno de Cristo, né? Nós tivemos assim o Jim Jones, né, que levou ao suicídio algumas centenas de pessoas, né? E nós tivemos outros ao longo da história que propuseram a mesma coisa e conseguiram convencer muitas pessoas a essa prática, mas não é este o conselho da palavra. Quando Jesus vai falar sobre a vinda dele, ele fala: 2 estarão no campo, 1 será tomado. Ou seja, nós estaremos vivendo a nossa vida cotidiana. Então, aquele que trabalha, por exemplo, nós temos entre nós aqui a Adriana, que tem a sua própria empresa. O seu marido trabalha num outro local, não é? Um vai estar na empresa, o outro no trabalho, e eles estarão vivendo a vida comum, a vida normal, e serão tomados. A Joana trabalha com a papelaria e o Jair trabalha no clube dos oficiais da Polícia Militar. Quando o Senhor vier, os 2 subirão, cada um fazendo o que tem que fazer normalmente. Se você tem que mudar a sua agenda porque sabe que Jesus está chegando, alguma coisa está errada na sua vida, irmão. Você deve continuar fazendo as mesmas coisas, porque tudo o que você faz, em tese, faz para a glória de Deus. Então, por que mudar a agenda? Por que mudar seu procedimento? Não é? A Bíblia diz que Jesus virá como ladrão na noite. Ninguém sabe a hora que ele vem, nem o dia. Se ele virá como ladrão, nós seremos pegos de surpresa, essa surpresa entre aspas aí, porque nós o estamos aguardando, né? Mas nós seremos pegos de surpresa, não tem data marcada para nós, não é do nosso conhecimento uma data previamente marcada. Não. O próprio Jesus diz: nem os anjos, nem eu, só o Pai. Só o Pai sabe a data. Então, tudo que não estiver nessa linha, né, é pura especulação, tá bom? Ok, Marília, fique em paz, viu, querida? A hora que estiver aqui para a célula, fique em paz, vá na bênção, depois você assiste, tá? Nossa live hoje vai ser curtinha, provavelmente, daqui a pouco estamos encerrando e depois vamos orar, tá bom? Fique em paz, tá bom? Então, veja, nós seremos, de certa forma, surpreendidos, não porque não estamos esperando a vinda de Jesus, mas é porque não sabemos o dia nem a hora. Então pode ser que eu esteja dormindo na minha cama com a minha esposa e nós seremos arrebatados dali, né? Nossos filhos dormindo nas camas deles e nós vamos subir juntos, né? Pode ser que a gente esteja no meio de uma reunião como esta, pode ser que a gente esteja num culto, só vamos continuar o culto, não é? Só vamos continuar o culto, não tem que mudar a sua agenda, não precisa mudar a agenda. Agora, não é para viver desordenadamente, não é? Eu preciso viver conforme as prescrições da palavra de Deus. Aquilo que a palavra de Deus me recomenda é aquilo que eu vou praticar, não é? Então, Paulo está falando assim, olha, separe-se dessa pessoa, não viva com ela, não tenha convivência com ela. O que você pode fazer com essa pessoa é repreendê-la, não é? Porque ele vai dizer o seguinte: vós mesmos estáis cientes do modo porque vos convém imitarmos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós, nem jamais comemos o pão à custa de outrem. Pelo contrário, em labor e fadiga, de noite e de dia trabalhamos, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. Então o que ele está falando? Nem ele causou despesas ao povo. Por que o povo vai tolerar que outros causem? Não é? Então é isso que ele está dizendo. Você está vendo um irmão vivendo desordenadamente? Ele está vivendo desregradamente? Né? Está à toa na vida? Comendo o pão da preguiça? Comendo de casa em casa? É aquele irmão que só te visita na hora do almoço, do jantar? Não é? Está correto isso? Claro que não. Claro que não, não está correto. Há uma desordem aí, né? Viver desordenadamente é viver fora da ordem normal das coisas, a ordem comum das coisas. Então ele está dizendo, não pode ser assim não, irmãos. Não pode ser assim não. Cada um
vai comer a partir do trabalho que executar, né? Então ele está dizendo, olha, vai haver aqui um versículo, ele vai dizer aqui, versículo 10, porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pode parecer duro, né? Pode parecer duro, mas essa é uma realidade. A pessoa tem saúde, ela tem condições de trabalhar, vá trabalhar. Se ele não quer trabalhar, então não coma. Não coma. Pode parecer duro, irmãos, mas não é. E ele está falando isso de irmãos. Irmãos, ele não está falando de estranhos na rua, não. Está falando de irmãos. Se alguém não quer trabalhar, não coma. De fato, estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando. Antes se intrometem na vida alheia. Olha, além de não trabalhar, ainda está se intrometendo na vida do outro. Infelizmente, ele está tratando de um problema que está acontecendo na igreja. Wilsamar, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Ele está tratando de um problema que está ocorrendo dentro da igreja. Então, se você hoje está identificando aqui, né, casos assim na igreja, não fique assustado, né? Não fique impressionado. Como é que pode a pessoa se diz discípulo de Cristo, né? Está congregando conosco, mas não trabalha. Não trabalha, não quer nada com a vida, não quer nada com a dureza. Não é? Mas está aí, olha. Esse problema é mais antigo do que você imaginava, provavelmente. Não é? Ele está aqui advertindo, não trabalha, não, então também não coma. E ele está falando de irmãos, eu preciso repetir isso aqui. Ele não está falando a respeito de pessoas estranhas, não, está falando de irmãos. Se ele não trabalha, não coma. Né? E ainda existe aquele que, além de não trabalhar, está se intrometendo na vida do outro. Irmão, não é esse o nosso procedimento, não é essa a nossa prática. Né? Agora, qual é o conselho do Paulo? Determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que, trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por essa epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Irmãos, olha só, eu percebo aqui um nível de autoridade nas palavras que o apóstolo Paulo coloca aqui. Essa palavra notai-o não é só no sentido de perceber, não. É no sentido de anotar, no sentido de distinguir por uma marca. É a palavra semeiou, sabe? Semeiou. Essa palavra tem esse sentido, é marcar essa pessoa. Notai-o é com esse sentido, marca essa pessoa aí. Tá? Ele não quer obedecer a nossa palavra, não, nem pela epístola que nós estamos dando, então marca essa pessoa aí. Não vos associeis com ele para que fique envergonhado. Eu vejo assim um nível de autoridade que o apóstolo Paulo tinha e estava exercendo aqui agora sobre a igreja. Né? E algumas vezes as pessoas acham que os seus líderes são autoritários. Queridos, eu penso que se o Senhor instituiu uma liderança, Ele deu autoridade a essa liderança. E a autoridade é para ser usada. Quando o rebanho está vivendo do jeito que quer, está entregue à própria vontade, não é? Nem o filho pode ser entregue à própria vontade. A Bíblia diz que ele vai envergonhar a sua mãe. Imagine o rebanho entregue à própria vontade. Isso não é uma coisa permissível, isso não é uma coisa permitida pela palavra de Deus. Como pastores, nós temos que atuar. Como líderes, nós temos que atuar. A pessoa não pode viver desordenadamente e nós vamos ficar olhando de longe, passando a mão na cabeça. Não, seja qual for a razão, irmão, não interessa a razão. Não, pastor, mas você vai falar isso com essa pessoa, isso aí é o maior dízimo da igreja. Olha que bênção, então é esse mesmo que precisa ser repreendido duramente, porque o dinheiro dele não compra libertinagem. Não é assim que funciona.
A igreja do Senhor não é movida por dinheiro, a igreja do Senhor é movida pela misericórdia, pela graça, pelo favor de Deus. Quando você olha para a igreja em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, você vai ler algo parecido com isso. E cresciam na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles cresciam nessas coisas, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia alegria, comiam o pão com singeleza de casa em casa. Você está percebendo a diferença? A igreja não estava crescendo na compra de prédios, a igreja não estava crescendo no seu patrimônio, a igreja estava crescendo em irmãos que se aproximavam. Aí o texto fala assim, e a cada dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. A igreja vai crescendo porque o Senhor acrescenta os que vão sendo salvos. Não temos que ficar preocupados em adquirir patrimônio aqui não, irmãos. Vai ficar tudo aí, quem vai usar é o anticristo. Esses prédios suntuosos vão se transformar em boates, casas de dança, shows de striptease e outras coisas mais. Não, nós vamos investir em missões, nós vamos investir, se nós temos aqui um local de reunião que é alugado, vamos continuar nesse local aqui enquanto for possível e vamos abençoar esse local, esse bairro onde estamos. Se a igreja crescer ao ponto de não caber naquele lugar, então um irmão que já está capacitado, treinado por essa liderança, vai ser enviado para outro local, mesmo que não seja muito longe, mas que ele seja enviado e comece outro ministério, outra congregação. E assim nós vamos nos multiplicando, é assim que o fermento leveda toda a massa, sabe? Envia os irmãos, cada crente pode ser enviado. Ah, mas ele não estudou teologia, pastor, e eu não estou nem aí se ele estudou teologia. Imagina como era o caso dos discípulos, os 70. Os 70, tinha entre eles pescadores. Pedro, Tiago, João eram sócios, meu Deus. Irmãos, não dá para ficar nisso. Pedro, Tiago e João não, né? Pedro e Tiago, o filho do Zebedeu. Eles eram sócios na empresa de pesca. Sabe? Turrões, iletrados. E eles saíram, e na primeira vez que o Pedro pregou o evangelho, foram 3.000 almas que se converteram. Eu vou ficar preocupado com teologia, formação teológica? Irmãos, eu quero levar o evangelho puro e simples. Se eu tiver que fazer discussões teológicas, então eu promovo congressos. E aí eu trago teólogos para falar de determinados temas, não é? Mas vamos mandar os irmãos, vamos enviá-los, deixa eles crescerem, deixa eles se desenvolverem. Eles vão encontrar um povo que vai ouvir a voz deles. Não, quanto mais quietos nós ficamos num lugar só, mais aumenta a disputa por cargos e funções na igreja. E isso é uma praga, Entende? Essa disputa por cargos, funções, vira uma praga, uma guerra interna, cada um quer mandar mais que o outro. E é interessante porque Deus, Ele instituiu pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, mestres, mas Ele não instituiu diretoria. Ele não instituiu uma diretoria para governar a igreja, porque o governo da igreja é dele, não é de uma diretoria. Pelo amor de Deus, nós estamos vendo igrejas se transformarem em empresas, e Deus nunca teve essa proposta, nunca foi esse o propósito de Deus. Nós estamos vendo o governo de igrejas se transformando em ditaduras da diretoria. Nem o próprio pastor pode fazer o que ele sente que deve fazer, aquilo que ele tem direção para fazer, ele não pode fazer não, porque se a diretoria não aprova, não vai andar, não vai rolar. Quem está me entendendo? Não dá para viver, irmãos, do jeito que a gente quer. Não vos associeis com ele para que fique envergonhado. Paulo está falando de uma pessoa que está vivendo desordenadamente. Ele não trabalha. Ele nem lá está. Ele não está na cidade de Tessalônica. Ele está longe.
Mas ele está escrevendo aos Tessalonicenses. E ele está usando da autoridade dele, ele está usando da autoridade apostólica. É isso que ele está fazendo. Entenda isso, querido. Entenda isso. É o Senhor quem governa a igreja, porque Ele é o cabeça da igreja. Você acha que o seu corpo pode sair dando ordens por aí para fazer o que quer? Seu braço direito vira e fala assim, eu quero ir para a esquerda. Vamos para a esquerda, todo mundo. Mas a cabeça está dizendo, nós vamos em frente. No final das contas, quem vai ganhar essa guerra? Seu braço ou a cabeça? Lógico que é a cabeça. Quem governa o corpo é a cabeça. Então quem governa a igreja é Jesus. Ele instituiu homens para exercerem a autoridade delegada por ele. E esses homens são os apóstolos, pastores, evangelistas, mestres e profetas. Estes são os que exercem governo delegado por ele. Irmãos, nós estamos vivendo tempos muito complicados, mas eu creio, o Senhor tem a forma dele de agir. Ele sabe muito bem governar a igreja. Ele sabe muito bem como governar a igreja. Então, eu quero trazer isso aqui para nós pensarmos. É tão simples o que o Paulo está falando, né? Ele está desordenado, está vivendo desordenadamente? Marque esse irmão aí e se afaste dele, aparte-se dele, não se associe com ele. Ele tem que ficar com vergonha do que ele está fazendo. Ele tem que ficar com vergonha do que está falando. Ele tem que ficar com vergonha das atitudes que tem tomado. Marque esse irmão e se aparte dele. Mas não, aí aparece a turma do deixa disso, né? Como dizem aqui em Minas Gerais. Eu não sei, Amilcar, Camila, se em Goiás, Fortaleza, como é essa coisa, né? Se existe essa expressão, a turma do deixa disso. A turma do deixa disso é aquela pessoa que vai ficar no meio do conflito, vai falar assim, não faço não, coitado. Não, vamos abraçar ele aqui, vamos dar para ele só mais o almoço de hoje, quem sabe amanhã ele consegue um trabalho. Né? Não, esse irmão está aqui, ele está vivendo desordenadamente, ele tem falado mal as coisas aqui, falando mal, se intrometendo na vida dos outros, mas nós vamos corrigi-lo? Não, querido. Tem, né? Tem essa expressão aí, né? A turma do deixa disso. Tem em Goiás também. Pois é. A turma do deixa disso. Querido, não faça parte dessa turma, porque a orientação bíblica é aparte-se dele. Marque esse irmão. Aparte-se dele, não se associe com ele, deixa ele envergonhado do que ele falou ou fez. Essa é a orientação bíblica, é a palavra de Deus. Às vezes a gente quer suavizar, sabe, irmãos? Às vezes a gente fica com medo de perder o fulano. Não, nós vamos perder o fulano, nós vamos perder o ciclano. E eu estava conversando com uma pessoa hoje, eu estava dizendo para ele o seguinte, olha, ninguém perde o que não tem. Essa é a realidade, ninguém perde o que não tem. Se o Senhor me confiou ovelhas, eu não tenho cabritos. Se o que Ele me confiou são ovelhas, eu não tenho cabritos. Então, quando os cabritos resolverem dar coice, espernear e sair, eles vão sair, dar coices e espernear, porque eu nunca os tive. São cabritos, eu cuido de ovelhas. Está me entendendo, queridos? É duro, Patrícia. É duro, mas o Senhor Jesus não quer que suavizemos o Evangelho, sabe? Ele não quer que a gente ponha água no leite para poder dar para a ovelha, não é assim não, não é assim não. Paulo repreende aos Gálatas exatamente nisso, ele fala, vocês, em razão do tempo que estão caminhando com o Senhor, já deviam ser mestres, mas eu tenho que de novo dar a vocês o leite, né? Então, amados, nós precisamos compreender que usar a autoridade que Deus nos deu não é autoritarismo, é zelo. Né? Eu preciso diferenciar zelo pela obra de Deus, zelo pela ovelha, zelo pela palavra, zelo pela revelação do Senhor. Preciso diferenciar essas coisas de autoritarismo. Autoritarismo é quando eu quero fazer valer a minha ideia, o meu pensamento.
Mas se o que eu estou querendo fazer valer é a palavra de Deus, não há autoritarismo nisso. Há zelo. Zelo pela palavra, zelo pelo que Deus fala, zelo pela revelação de Deus. Não há autoritarismo nisso, não. Então nós precisamos diferenciar isso, irmãos, e deixar que sejamos amadurecidos, sabe? Quando esses conflitos vêm, quando esse tipo de comportamento aparece no meio da igreja, nós precisamos revelar a maturidade que alcançamos e agir com base sólida na palavra de Deus. Base sólida na palavra de Deus. Né? Não precisa ninguém ser autoritário. A Bíblia quer dizer o que ela diz, e eu vou ficar sempre com a Bíblia, sempre, em qualquer circunstância, eu vou ficar com a palavra de Deus. Não é? E se para ficar com a palavra de Deus, eu vou terminar pastoreando 10 pessoas, sem problema. Eu vou pastorear 10 pessoas, mas eu vou pastorear essas pessoas conforme o padrão da palavra de Deus. Eu não vou me conformar à maneira de agir da pessoa. Eu não vou facilitar a vida pecaminosa para ela, não. Eu vou prestar contas da vida dela, enquanto eu for responsável por ela. Então, se como pastor daquela ovelha, ela não quer me ouvir, esse problema agora não é mais meu, é dela. Eu terei o cuidado de apresentar toda a Escritura e de demonstrar para essa ovelha, querido, você está agindo de forma errada nisso. Se você permanecer no erro, a responsabilidade passa a ser sua, porque eu estou te alertando. Eu estou aqui para encorajar você a fazer o caminho de volta. Porque se você não fizer isso, você vai errar o alvo. Meu papel é te mostrar o caminho. Agora, se você não quiser, eu vou fazer o seguinte, vou lavar as minhas mãos, porque a partir de então, a responsabilidade passa a ser exclusivamente sua. Cada um dará conta de si mesmo ao Senhor. Amém, queridos? Palavra dura, umas 10 pessoas já foram embora. Está marcando aqui para mim que nós temos pelo menos 10, agora acho que 11 pessoas a menos. Mas é assim mesmo. É assim mesmo. É isso que a Bíblia está dizendo e é com a palavra de Deus que eu vou ficar. Amém, queridos?